já perdeu alguém, ou algum amigo, algum colega de trabalho, ou de alguém próximo de nós, não é verdade? Então, precisamos sempre estar orando para que venha a força e o consolo do Senhor. Amém? No nosso tempo de hoje, nós estamos conversando uma série, né, assim, ao longo de algumas semanas, sobre a igreja como a família de Deus. E o que é a igreja? É uma família de Deus, é a família de Deus, tá? Então, nós vamos dar continuidade aqui, vamos falar hoje sobre a prática do amor, servindo uns aos outros, tá? Vamos praticar, vamos aprender a praticar, levar a este amor, um amor prático, tá? Nós vimos aqui que para chegar a este ponto, é necessário, para fazer parte da família, é um novo nascimento, ganhamos uma nova natureza, e assim a comunidade, a família de Deus, a igreja, é uma somatória de vidas que entregaram sua vida ao Senhor, tá bom? Então nós também citamos sempre aqui que a igreja é um lugar de se pertencer, porque Cristo habita em nós. A verdadeira igreja não é o prédio, são as pessoas onde o Espírito Santo habita. Aqui apenas é o lugar onde nós nos reunimos, onde a igreja se reúne, né? Interessante que nesses momentos de falecimento, de adversidade que nós enfrentamos, a gente chega à conclusão que alguns valores da vida a gente só vai ter e vai perceber quando estamos perto do final da vida ou de alguém como Salomão, um dos homens mais sábios que esteve na face da terra depois de Jesus. Ele diz, né, que é melhor estar numa casa onde há luto, né, do que numa festa, porque numa casa onde há luto a gente para fazer reflexão do final de todas as coisas. Então é sempre importante fazermos essa reflexão. E diante disso, desses últimos dias de cada um, há uma pesquisadora, uma escritora australiana, chamada Bronnie Ware, que ela trabalhou durante 8 anos com pacientes em estado terminal. As pessoas no final da vida iam para uma ala hospitalar, e ela era a cuidadora desta ala, responsável por esta ala. E ela acompanhava os pacientes durante seus 3 últimos meses de vida. Ela acompanhava a cada detalhe desses 3 últimos meses de vida. E ela escreveu um artigo que depois se transformou em um livro, com os principais arrependimentos das pessoas na hora que estão para perder as suas vidas. Olha que interessante, né? No leito da morte, ela pegou, pela experiência de vida, isso não é assim, né, aleatório, ela pegou pela vivência, e aqui eu trouxe para nós uma olhadinha, né, as 5 primeiras aqui. Eu queria ter tido a coragem de ter vivido minha própria vida, e não a vida que os outros esperavam de mim. Essa aqui era a mais comum, de todas ela selecionou, essa aqui era a que mais presente, que muitas vezes nós ficamos escravos do que os outros esperam de nós, não é verdade? Como pai, como esposo, como profissional, as pessoas esperam e cobram de nós um posicionamento, não é verdade, Nino? Nós temos responsabilidades, né, Arnaldo? As pessoas nos cobram um papel. Então, a primeira. E a segunda, eu queria não ter trabalhado tanto. Essa aqui é muito famosa. Muitas pessoas perderam o tempo dos seus filhos, perderam aquele ambiente familiar, aquela amizade conjugal, mas só foram perceber no final da vida. A próxima, eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Marquei uma frase aqui, de expressar meus sentimentos. Ela diz assim: para ter paz, a chamada paz com os outros, a gente deixa de falar o que pensa e do que sente. Por ficar preocupado, o que os outros vão pensar de mim, se eu agir assim ou pensar assim. E nós muitas vezes ficamos escravos disso. A próxima, eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. A importância dos amigos, os amigos de infância, os amigos que você jogava bola, os amigos da escola, os amigos da igreja, os amigos que se tornaram seus vizinhos. Hoje está muito, a minha esposa me ajuda nessa parte de acompanhar as redes sociais, e a gente vê grupos de pessoas, olha, que estudavam lá no ginásio em 1900 e bolinha, e conseguiram se achar e formar um grupo.
Pessoas que trabalharam em tal empresa, eu percebi isso, que eu trabalhei numa grande empresa, quando comecei, e hoje eu vejo lá pelas redes sociais as pessoas se agrupando, porque sentem saudades, marcaram, principalmente no ambiente profissional, a gente muitas vezes fica mais tempo com as pessoas do ambiente profissional do que com as próprias pessoas da família, que é as pessoas que mais nós amamos. Então nós precisamos sempre pensar quais os valores das amizades, não esperar tanto tempo para valorizar isto. E a última, eu queria ter me permitido ser mais feliz. Ela diz assim: isto era bem comum em todos os pacientes. Muitos ficaram presos a velhos padrões e hábitos. Eles perceberam que somente no leito da morte que a felicidade é uma escolha. Ficaram com medo de mudanças e preso a julgamento dos outros. Isso é muito triste. Ficar preso o que as pessoas estão me julgando. Porque às vezes a gente vê algum detalhe nas vidas das pessoas e atachamos um carimbo. E nós não somos aquilo que nós fazemos. Podemos ter os erros. Então muitas vezes as pessoas nos rotulam, as pessoas carimbam as nossas vidas. E a gente acaba ficando escravo e não permite experimentar as principais coisas da vida. Agora, interessante que ela mesma estava citando, que nós não temos como precisar se essas pessoas eram cristãs ou não. Mas isso analisando, ela mesma comentando, que isso é comum a todos nós. Não é verdade? Essa situação e essa conclusão, ela é proposta para qualquer um de nós. E, em resumo, no final, tudo se resume a amor e relacionamento. Vamos repetir, o que se resume na vida? Amor e relacionamentos. Amor e relacionamento, isso é muito importante, que é o que nós temos falado essas últimas semanas. Isso é algo tremendo, ainda mais numa sociedade onde cada vez mais ela é individualista. Vivemos numa sociedade onde está mais ou menos assim, cada um para si e, entre aspas, Deus para todos. Temos que se virar. O tempo, a correria nos faz, e esse mundo moderno, ainda mais nesse momento de isolamento, mais do que nunca, confinados, presos por conta do isolamento social. Mas o plano de Deus para nós é que nós cresçamos por meio dos relacionamentos. O propósito de Deus é que nós cresçamos dependendo uns dos outros. Esse é o projeto de Deus, a que nós dependamos uns dos outros. Dá uma olhadinha aí, aproveita a oportunidade, dá uma olhadinha para o seu irmão, dá uma piscadinha para ele com todo respeito. Eu preciso de você. Arnaldo, preciso de você, carinha. Pastor Mário, Priscila, preciso de vocês. Newton, você pulou daqui, né? Vou dedar você, vou falar para o pastor César, que ele começou, né? Eu ia até usar você, se você estivesse aqui hoje, eu ia usar você, mas vou usar, só que você pulou. Eu preciso de você, meu querido Newton. Vejo você caminhando lá nas ruas, a gente se encontra de vez em quando, você é muito amado, precioso, conhecer sua filha, família muito preciosa. Muito bom, muito bom. Agora fica uma pergunta aqui. Então, qual é a solução para termos relacionamentos saudáveis? Fazendo um pouco do reprise daquilo que eu sou muito grato aqui aos meus antecessores, o pastor César, que tem pregado, o Gustavo, Arnaldo, muito obrigado, que a gente vai compondo, vai aprendendo uns com os outros. Então, está um pouco aqui de cada um de vocês, neste resumo, para nós construirmos e avançarmos um pouco mais. Qual é a solução para termos esses relacionamentos saudáveis? Qual é? Está em obedecer ao mandamento máximo de Jesus. Amem aos outros como eu vos amei. Amem aos outros como Jesus nos amou. Está aqui comigo, né? Obrigado, eu te esqueci, está vendo? Você pode te comandar, está excelente. Volta aí, exatamente, tá? Aqui, ó. Lembra que nós, pastor César, professor de matemática, pegou uma equação, né? E fez a simplificação da equação, lembra? Das semanas passadas? Mas se você não teve a semana passada, nem outra, fica tranquilo. No Velho Testamento, tinham 613 mandamentos, leis, tá? Para que deveriam ser cumpridas. No Novo Testamento e na Nova Aliança, foi resumido para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo.
Mas resumindo e simplificando mais ainda, na realidade, você lendo o Novo Testamento, ele se resume apenas em um mandamento. Próximo, dá uma olhadinha lá. João 13:34. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Aqui está o resumo da simplificação daquela equação. Tantas leis, tantas coisas, se resumiu em dois, mas na realidade em uma só. 1 João 4, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também os seus irmãos. Quem ama a Deus, ama também os seus irmãos. Agora, interessante, o que nós estamos aqui, representando a igreja, mas esta igreja, ela começou lá atrás. Tudo que nós fazemos hoje deve ser em resposta, ou pelo menos como parâmetro, ao projeto original. Em Atos 2, do versículo 42 ao 47, lá dá os detalhes de como a igreja primitiva vivia. Quando tudo começou, depois que Jesus foi para o Pai, aí veio o Espírito Santo, aí começou os relacionamentos, a chamada igreja, como instituição, como coletividade, que primeiro começou nas casas. A igreja começou a se reunir nas casas. Vamos ler calmamente este versículo, que aqui está a base. Preste atenção que depois eu vou fazer lá na frente referência a esse Atos 2. Atos 2, 42 ao 47 diz o seguinte: igreja primitiva, preste atenção lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Repita esse último trecho. Tudo em comum, Arnaldinho. Tudo em comum. Essa era a perspectiva de uma foto original. Eu queria que você imaginasse este versículo com a seguinte ideia. Você já olhou, eu e minha família, nós gostamos muito de fazer esse exercício, de olhar fotos antigas. Então, a gente pega a foto dos meus filhos quando eu era bebê, a gente pega a nossa foto quando nós começamos a namorar, e aí a gente vai dando uma olhadinha, como é que nós éramos, como começamos. Eu sei que se fosse hoje o pastor César, não está aqui, posso falar, depois a gente se acerta depois. Eu sei que se você olhasse as fotos antigas dele e falasse assim, nossa, eu tinha cabelo. Você vê ele falar isso. Então, eu queria que você imaginasse aqui como uma fotografia de como era que começou o que hoje estamos aqui fazendo. Teve um começo. Os seus filhos hoje estão aqui, ou você está aqui, mas você foi bebê um dia. Você foi uma criança um dia. Você teve uma história, você tem uma história. Então, aqui está uma história, parte da história do que hoje nós estamos fazendo como igreja. Isso é muito importante. Isso começou em algum dado momento da vida. É importante nós sabermos e nos contextualizarmos o que é que estamos fazendo isso e como começou. Qual era o projeto original de quando começou. Vendendo suas propriedades e seus bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Todo dia o Senhor vai acrescentando os que vão ser salvos. Fechamos aqui, vamos voltar daqui a pouco a esse texto. Então nós chegamos à conclusão e aprendemos aqui que o amor é o que o amor faz.
O amor não é um sentimento, estou amando a minha esposa, meus filhos, amo meus irmãos, mas o amor é o que o amor faz. Repita, o amor é o que o amor faz, é uma atitude, amor é uma atitude. Jesus ensinou pelo exemplo de que uma forma de demonstrar e viver o amor é servindo ao próximo. Então, como é que se pratica isto? Uma das formas, Jesus ensinou que é servindo ao próximo. Em Marcos 10, não está aqui, mas só referenciando, você que está anotando, Marcos 10, 42, 45, diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O exemplo de Jesus, dar a vida em resgate meu e seu. Nós estamos aqui, vamos se situar aqui. Eu estou aqui, nós estamos aqui porque Jesus nos resgatou. Viu, Nino? Nós estamos aqui porque Jesus nos resgatou. Esse é o resultado. Ser servo do outro é ao mesmo tempo um ato de amor ao irmão e um ato de fé e obediência ao Senhor. Quando nos dispomos a servir, estamos demonstrando o amor do próximo. É mais ou menos assim, meu irmão, eu estou disposto a servir você, Paulo. Por quê? Porque você é muito importante. Reconheço em você a sua importância. Queria honrá-lo com a minha vida. Coloco a minha vida e o que tenho à sua disposição. Serviço é isto. Reino de Deus é isto. Eu reconheço você. Silvia, seus filhos, um deles não puderam estar aqui. Reconheço vocês, por isto quero servi-los. Sempre conversamos, você fala, puxa, você me dá atenção. Eu dou atenção por causa disto. Porque eu reconheço que vocês são importantes para mim e para Deus. Vocês são muito amados. E aí, em resposta disso, estou à disposição. Mário, tenho limites. Reconheço e sou muito grato a você, a sua esposa, porque você já sabe alguns motivos. Mas eu me coloco à disposição, porque eu reconheço. Wagner, reconheço a sua vida. Me coloco à disposição, porque reconheço que você é muito importante. Então percebe-se que a forma de agir, a prática do Evangelho, ela mostra e sinaliza o que é, mesmo sem palavras. Eu posso não falar muita coisa, às vezes não saber colocar bem as palavras, mas o meu ato de servir você, eu quero dizer que eu amo você, eu me importo com você. Fiz o seu casamento com muito prazer, me importo com vocês, foi tão lindo, maravilhoso, me importo com vocês. Marquinhos, ligo para você, pergunto, eu fico, às vezes, torno chato, você está dirigindo, eu ligo depois, faço isso. Por quê? Porque você é importante, ser sua esposa, suas filhas, são importantes. Eu ligo porque você é importante, me coloco à disposição de servir, é uma forma, o cristianismo precisa ser um cristianismo prático, por isso nós estamos aqui para viver com essa dimensão, o poder do Evangelho sendo vivido gradativamente, como Paulo declarou, aquele que em vós começou uma boa obra, há de aperfeiçoá-lo. Hoje é dia de aperfeiçoamento, para ser a imagem e semelhança de Jesus, amém? Pode dizer amém? Glória a Deus. Servir ao próximo tira o foco de nós mesmos. Quando eu sirvo o próximo, eu tiro o foco, os holofotes de mim. Eu passo a ser o terceiro. Primeiro Jesus, o meu próximo, e depois eu. Isso é muito importante, tirar o foco de si mesmo. Isso é uma bênção que o Senhor nos providenciou, porque se deixar, a gente não consegue cuidar bem da gente e de ninguém. Não é verdade? Preciso de você. Eu me coloco na posição de ser o terceiro na escala. Amo a Deus, eu amo o meu próximo, e depois sou eu. E há um benefício tão grande nisso. Parece que ser terceiro é ser o último. Muito pelo contrário. Não tem a noção do que é. O privilégio do que é. Viver para servir, para amar, para ser útil. O serviço livra as pessoas da depressão. Quando estamos deprimidos, porque o foco, e até uma questão, às vezes a química também, não estou falando só o emocional, o organismo fica debilitado e ele precisa
de um combate gigantesco, por isso que dá um cansaço, o corpo fica como o motor tentando pegar no tranco e vai gerando um cansaço, mina todas as forças, não consegue levantar, não consegue agir. Então, gradativamente, na medida do possível, quando nos dispomos pelo poder da palavra, a praticar, a servir e a ajudar o próximo, muitas pessoas são curadas de depressão quando percebe-se, puxa, já não estou bem assim, já não estou tão assim. É um grande remédio, lógico. Se precisar de orientação médica, por favor, nós não queremos nenhuma utopia e nenhum estilo de vida que despreza os valores que realmente Deus que realmente deu, tá bom? Isso é muito importante, muito importante. Usar máscara é um gesto de servir, você sabia disso? Além de você se proteger, você está servindo o irmão, de se eu caso esteja contaminado, mesmo assintomático, que possa ser que eu não saiba, eu estou protegendo você. É lindo, é os detalhes da vida, da nossa vida, são detalhes. Eu ponho máscara, usamos máscaras aqui, porque eu amo você, eu quero servir você. Uma forma de serviço é abençoar as pessoas. Quando eu abençoo meu irmão, eu estou investindo na vida dela aquilo que eu recebo do Senhor. É para que ele tenha uma boa jornada, Então, abençoar é um gesto de serviço. Não esquece o tempo para mim, pedir um suportezinho para controlar o tempo, tá bom? A plaquinha aí, por favor. Interessante, em eu pensando acerca desse tema, quando eu entreguei minha vida para Jesus, faz tempo, mas não faz muito tempo. Você vai falar assim, tá, sou novo ainda, mas faz bastante tempo. E uma das coisas que mais marcou na minha vida é o meu desejo de servir. Eu lembro que eu comecei a trabalhar numa grande empresa como office boy. Eu tinha um sonho, vim de uma família pobre, de um bairro muito pobre, um sonho de um dia trabalhar na Avenida Paulista, como alguns jovens têm de pequenas cidades ou dos bairros periferia das grandes centros, trabalhar nos grandes centros, né? E eu fui trabalhar na Avenida Paulista. E lá é muito dinâmico, é o centro financeiro, não só de São Paulo, mas como do país. E eu muitas vezes atravessando a rua, fazendo os meus serviços, e para lá e para cá, o que dava prazer era ajudar pessoas cegas atravessando aquela avenida, ajudar os idosos com cadeiras de rodas, os imobilizados, me dava um prazer tão grande, começou a vir um senso diferente na minha vida, pelo fato de eu ter entregado a minha vida ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Eu brincava comigo mesmo, que às vezes parece que eu sou louco, eu gosto de conversar comigo também, uma das pessoas que eu mais gosto de conversar, na posição de terceiro, com Deus, com o próximo, mas converso comigo mesmo também. E eu falava assim, puxa Edson, você marcou um gol hoje, eu na rua fazia assim, gol, consegui atravessar mais um cego, era tão gostoso, eu vibrava comigo mesmo. Isso traz um prazer e uma força tão grande. Parece que pregar o Evangelho, parece que você viver a vida cristã é um peso tão grande. Ajude alguém que está acamado, ajude alguém que está de cadeira de rodas, ajude alguém a atravessar a rua, ajude as senhoras a fazerem suas compras nessa pandemia. Eu tive o privilégio, como eu faço com algumas aqui, minha mãe mora muito tempo, assim, mora em outra cidade, já com idade bem avançada, viúva, e aí eu fico sabendo que as irmãs da igreja fazem aquilo que eu tento fazer aqui. Ela falou, a irmã da igreja veio aqui e me perguntou se eu tinha pão e leite, que ele ia trazer um pão e leite fresquinho. Eu falei, nossa, como Deus é bom, não é verdade? A gente faz aqui, Deus faz lá. É maravilhoso isso. Faça você e deixa o fruto andar, que vai chegar. Maravilhoso isso. Muito bom, muito bom, muito bom. E outro ponto que eu me lembrei, falando de idade, eu até estava preparando eu gosto de conversar comigo, né? E aí eu me lembrei, preparando esse tempo, falando da idade, que desde quando eu comecei a vida cristã, esses dias eu tive uma grata surpresa, eu tomei um susto, né? Fui fazer um casamento dos nossos jovens aqui, e quando eu cheguei na hora de fazer o casamento, ser apresentado para a família, né? Fui de terninho, gravata, palitozinho e tal, tudo como manda o figurino, né? E o pai do noivo me indagou, falou assim, é você que vai fazer o casamento? Sabe aquela pergunta que um flash de alguns segundos, você fala, o que será que ele está perguntando? Olhei minha roupa, será que é? Será que ele me conhece? Sabe do meu passado? Não sei o que lá, sabe aqueles flashzinhos assim, né? Alguma coisa? Rapidinho, ainda bem que ele respondeu rápido. Perguntei, mas por quê, né? Mas você parece tão jovem com essa responsabilidade. Falei, nossa, ganhei um presente de casamento.
Não vou nem contar quem é que está aqui hoje. Falei, ganhei um presente. Eu escondo, quando o cabelo está curtinho, tem os cabelinhos brancos, já estou indo na faixa entre os 50 para 60, né? Sei, não parece? Vocês nem falaram, né? Fala aí, Newton, você é meu amigo, não parece? Mas não, reforça, não parece mesmo, fala aí. Então isso, vai se renovando, vai cuidando uns dos outros. Interessante ver que até nisso a gente se propõe a abençoar, e de repente você recebe uma notícia dela, um elogio desse, porque Deus é muito bom. E esse termo de serviço para mim marca muito. Eu lembro quando vim para cá como missionário, morava numa outra cidade, morava num condomínio com, acho que mais, entre 100 e 200 famílias, que são várias torres de prédios, e eu sempre ajudava as pessoas, já contei isso aqui recentemente, e quando teve um acidente, eu ajudei a recolher as vítimas, ajudar, socorrer, e etc., e o administrador ficou sabendo no dia seguinte que teve um acidente ali na nossa região ali, e que era o morador tal que estava cuidando. Quando eu fui me despedir dele, né, que eu ia embora, vir para outra cidade, vir para a querida Atibaia, o administrador falou assim, poxa, o senhor vai embora? O senhor não pode ir embora daqui, o senhor vai fazer falta. Eu lembro disto até hoje, que me enche de muito temor. O senhor vai fazer falta aqui. Eu era um jovem, né? Mais jovem, quer dizer. Olha o temor e a responsabilidade, sempre me lembro dessas colocações das pessoas. Eu sou construído pelas pessoas, lógico que às vezes tomo os meus golpes também, procuro filtrá-los, mas Deus usa muitas pessoas. O Senhor vai fazer falta aqui pelo seu serviço. Glória a Deus. Não é eu, Edson. Aquele que em mim começou uma boa obra, Ele mesmo é responsável, quando eu permito, Ele de eu ser aperfeiçoado. Gálatas, olha que interessante aqui, essa questão de serviço e de amor, o Senhor tinha em mente ter uma comunidade de amor, na qual ninguém se achava superior ao outro, mas se considerava o outro superior a si mesmo. Essa é a cultura do reino, essa é uma cultura do reino de Deus, é se considerar o outro superior a si mesmo. Você é superior a mim. Eu vim de uma escola cristã, sim, apesar da timidez, às vezes dos receios, mas as pessoas falam, mas você é tão quieto, tal, mas por quê? Porque eu sei que você é superior. Às vezes eu extravasava um pouco, até ficava mais tímido do que deveria, mais fechado do que deveria, mas que eu reconheço que você é superior a mim, eu posso te ajudar, talvez não seja capaz, mas posso. Então isso é importante, nós devemos considerar, como a Bíblia diz, as pessoas superiores a nós mesmos. Agora imagine o ciclo que dá isso, eu considero o Mário superior a mim, e ele considera eu superior a ele, não fica tudo certinho? Não é verdade, Arnaldo? Eu te considero, não é fazendo uma ilustração só, o seu conhecimento, sua habilidade, sua capacidade, ele é superior a mim, e tem outras coisas que eu posso ajudar a completar você, nós nos completamos, esse é o desejo de Deus, nós nos completarmos uns aos outros, nós completarmos uns aos outros, nós completarmos uns aos outros. Pode fechar esse versículo, daqui a pouco a gente vai usar ele. Interessante, Gálatas 5,13 diz o seguinte, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, Gálatas 5,13, quem está marcando, mas não usem a liberdade para dar a ocasião e a vontade à carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, que tipo de forma de serviço? Em amor. Essa palavra servo, nos textos originais, algumas traduções usam a palavra escravo. Escravo o que é? É você ter a posse, você ter possuído por alguém, né, que ele paga, né, na época da escravatura, isso é pensando naquela época, alguém que ele pagasse para ter o domínio sobre você, representava o quê? Um domínio, alguém domina a minha vida, presta serviços, né, e é o que nós temos hoje, os políticos com relação ao trabalho escravo. Então, ou seja, as palavras de escravo que vem na mente dele, alguém me possui, eu tenho que fazer um trabalho forçado, não estava com vontade de trabalhar hoje, mas por fato de ser um escravo, eu tenho que trabalhar, porque ele está forçando, o meu chefe está com chicote na mão, e eu tenho que carregar essas pedras, essas coisas assim. Esse era o senso daquela época, a palavra escravo naquela época tinha esse senso, naquela cultura, esse senso de escravidão, a palavra serviço. Agora interessante que Jesus com o seu sangue também nos comprou.
Temos falado ao longo dessas semanas, dos últimos cultos. Em resumo, Jesus nos comprou. Jesus tem a nossa posse. Jesus comprou a nossa vida com o sangue dele. Ai, que maravilhoso isso! Mas para quê? Para que nós nos tornássemos livres. É diferente. É diferente. Um trabalho com liberdade. Ele nos comprou para a liberdade. Agora, em 2 Coríntios 14, 15, 2 Coríntios 5, 14, não está aqui, só para você referenciar, 2 Coríntios 5, 14, diz o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. É por isso que eu o sirvo. Eu sou constrangido com tanto amor. Deus me ama tanto, que em resposta, eu fico tão constrangido, isso que o texto está dizendo, eu fico tão constrangido, em minha retribuição, a minha vida está à sua disposição. É um amor que leva a constrangimento, é um amor, a palavra constrangimento quer dizer o quê? Está totalmente ligado. Eu estou constrangido, meu Pai, por tanto amor, por estar aqui hoje. Estou tão constrangido, por causa da tua bondade, da tua fidelidade e do teu amor, Na perspectiva de Jesus, a prática do serviço uns aos outros manifesta a natureza de Deus, e não devemos esperar nada em troca. Esse é o tipo de serviço, não esperar nada em troca, porque no mundo, eu faço para o Arnaldo, logo ele vai fazer para mim. Eu faço para a irmã, fico na expectativa, ela vai me retribuir. Não é esta a tônica de Cristo, né? Fazer aquilo que aquilo que nós aprendemos com Jesus, que é esse texto agora. Excelente, obrigado pelo tempo, muito obrigado por não extrapolar aqui, muito bom. Esse texto de Filipenses, preste atenção, que nós devemos aprender com Jesus e praticar como Jesus. Filipenses 2, 3 a 8, diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, não fazer nada com ambição e por vaidade. Estou fazendo, está vendo? Estou pregando aqui hoje, estou cantando, estou fazendo isto. Não faça nada disso, por egoísmo ou vaidade, mas, humildemente, se coloque à disposição. Considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Cristianismo é isso, ter as mesmas atitudes de Jesus. O que é ser discípulos de Jesus? Ter as mesmas atitudes de Jesus. Silvia, ter as mesmas atitudes de Jesus. Edson, ter as mesmas atitudes de Jesus. Essa é a proposta. Que embora sendo Deus, não o considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós devemos ter as mesmas atitudes de Jesus. Você sabe que você está aqui nesta manhã? Um dos objetivos, além de adorar, prestar culto ao Senhor, é para aprender como Jesus fazia e assim a gente reproduzir. Pense agora nisso, porque eu gosto de saber o porquê eu estou fazendo as coisas. Você gosta também, não é verdade? Às vezes a gente não acaba não sabendo, mas se tem a oportunidade, deixa claro, você já está aqui hoje, marca na sua agenda, hoje, porque eu quero ser mais parecido com Jesus. Fala para você mesmo assim, eu quero ter as mesmas atitudes de Jesus. Eu não tenho tantas, talvez esteja distante, mas hoje é uma grande oportunidade de você dar um passozinho a mais. Pequenas escolhas, pequenas decisões levam a grandes resultados, a grandes jornadas. 1 quilômetro começa com 1 centímetro. Dê um passo hoje de fé. Eu quero ser mais parecido com Jesus e quero seguir as atitudes dele. Interessante que o serviço mostra humildade. O serviço é um gesto de humildade. Um dia, você vai ver esse texto, essa história, eu vou parafrasear aqui, está em Marcos 9. Um dia Jesus caminhando com seus discípulos, ele ouviu um bate-papo entre eles, Marcos 9. Aí ele esperou chegar em casa, para resolver uma questão.
Roupa suja, sim, mas é aquela tônica, roupa suja se lava em casa. Não vou lavar agora no caminho com a minha equipe aqui, porque o coração sábio discernirá o tempo e o modo. Então Jesus chegou em casa, vamos sentar para conversar, pessoal? Pois a equipe dele, os discípulos. Se é que eu ouvi bem, estou parafraseando, tá? Sim, mas a tônica do versículo é essa. Se é que eu ouvi bem, eu ouvi vocês conversando e disputando quem seria o maior, quem seria o grande entre vocês. É verdade? Vocês estavam conversando isto? Eu não acredito. É verdade que vocês estão tentando discutir para saber quem é o maior no reino de Deus? Então, peraí, sente-se. Perguntou, todos ficaram na miudinha. O texto está aí. Ficaram bem quietinhos, na miúda. Arnaldo, eles ficaram assim, pianinho. Porque era verdade. Aí Jesus falou assim, tá bom, vocês querem ser grande? Vem aqui, vou explicar para vocês. Quem quer ser o maior, quem quer ser grande, que seja servo de todos. Pode fechar esse texto. Pode fechar, pois abre. Se colocar à disposição de todos. Quer ser maior? Seja o último. Seja servo de todos. Então, e depois ele trouxe uma criança e deu uma aula de simplicidade e de acolher as crianças, acolhe a ele mesmo. Agora, ponto aqui, importante. É errado querer ser grande? Não. O errado é ser grande da forma errada. Porque, parênteses aqui, é uma outra pregação, tá? Nós devemos pensar grande, porque o grande eu sou habita em mim e em você. Temos muitas e grandiosas promessas para que por elas podeis ser participantes da natureza divina. Nós temos muitas e ricas promessas para ser participantes da natureza de Deus. Então, querer ser grande da forma certa não é errado. O problema é querer ser grande da forma errada, usando os outros, pisando nos outros. Isso é muito importante, que fique claro para todos nós. Algumas frases para nós enriquecermos e irmos para uma parte final aqui. D.L. Moody diz o seguinte, a medida de grandeza de um homem não é quantos homens ele tem para servi-lo, mas quantos homens ele serve. Grandeza no reino de Deus é quantas pessoas eu sirvo, não quantas pessoas me servem. Esse cristianismo é maravilhoso. Ele tem uma inversão de valores. Cristianismo é uma inversão de valores em relação à cultura do ser humano, da nossa cultura. Outra frase importante, do livro maravilhoso, você senta aqui, Amigo de Pecadores, Rick Warren, a verdadeira grandeza é medida pelo impacto que causamos na vida das pessoas. Gosto demais dessa frase. Que impacto eu estou causando na vida das pessoas? Quando falo com você, a minha preocupação é que impacto eu causo em você, para que você ame mais a Deus. Mesmo você com a camisa do Corinthians, quando eu me dirijo a você aqui agora, é para servi-la, para abençoar você, para que você se torne grande e ter um impacto na sua vida, que você ame a Jesus. Impacte a vida das pessoas, Rodrigo, servindo Jesus, amando as pessoas, certo, Renan? Lá na loja, vendendo seus móveis, você servindo a Deus, servindo as pessoas. Outra frase, Martin Luther King diz o seguinte: todo mundo pode ser grande, porque todos podem servir. Todo mundo pode servir. Quantos podem servir? Quantos têm mãos aqui? Quantos têm pés, cabeça, boca? Você pode servir, então você pode ser grande. Fala para você, conversa com você agora. Sabe aquele pastor lá que pregou, falou que acho que é meio doido, ele conversa com ele mesmo. Então, dá uma conversadinha com você, eu dou a chance, tá bom? Ninguém vai ver. Conversa assim, fala assim: eu posso ser grande. Fala com você. Você tem espelhinho na bolsa? Quem tem dificuldade de fazer isso, de falar assim no ar, pega o espelhinho, toda mulher tem às vezes um espelhinho de maquiagem, pega o espelhinho e dá uma olhadinha, conversa com essa pessoa que está no espelhinho e fala assim: você pode ser grande, porque você pode servir. Não tenho faculdade, não fiz seminário, não sei. Você
Pode servir. Seja rude com você, não com as pessoas, nesse sentido, tá? Chame a atenção primeiro de você, no espelho, converse no espelho. Um bom exercício de manhã, o Arnaldo já falou que ele fez isso, ele faz, né? Acorde de manhã e dá bom dia, Espírito Santo, na vida de quem está no espelho. É para você mesmo, né, Arnaldinho? Nós fazemos assim, em prol de servirmos uns aos outros. Voltando agora o exemplo da igreja primitiva, aqui indo para a primeira parte, finalizando, e fazemos uma conclusão. Na igreja primitiva, quando servimos as pessoas, é Jesus quem salva. Nosso chamado é servir. Jesus é quem acrescenta as pessoas. Jesus é quem acrescenta as pessoas. O grande segredo para ganharmos as pessoas para Jesus é mostrarmos para elas que viemos para servi-las e cuidar delas, cuidar das suas necessidades e feridas, mostrar para elas que elas são importantes e mostrar o amor prático de Deus. Um estilo de vida de amor e serviço que se torna um grande evangelismo, e cria um impacto, abre as portas, as pessoas vão falar assim, vão ganhar a simpatia, né? E vão dizer assim, é isso que eu quero, e vendo você servindo e cuidando das minhas feridas, é isso que eu desejo, sem saber, é um presente que você ganha sem saber, que lindo, e a Bíblia declara, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O melhor evangelismo é a nossa ação, é o nosso serviço. As pessoas vão entender o que é. O discurso tem sua proporção, mas contra a prática não há argumento. Se for possível, use palavras. As pessoas vão falar assim, esses amam a Deus, são cristãos, porque eles se amam. Quer ser conhecido como cristão? Não é como um palitozinho, como eu comecei, eu andava às vezes de palitozinho, aquele conservador, a Bíblia como desodorante, embaixo do braço, né? Ficava assim, andava nas ruas, esse aí é crente, Alguns que eu jogava bola para tirar sarro, diziam assim, o aleluia ali, tranquilo, sou aleluia mesmo, mas não é mais somente isto, pela aparência, mas pelo gesto, pelo tipo de vida que nós temos. Isso é maravilhoso. Agora, encerrando aqui, o que tem impedido a nossa vida de servir uns aos outros? O que impede da gente servir uns aos outros? Para pensar, faz uma reflexão aqui. O que tem impedido você e eu de servir um ao outro? Qual hora? Tiver hora. Posso só orar em mim? Está dentro do prazo. Preste atenção aqui. O que tem impedido você e eu de servirmos? A palavra é o egoísmo. O que impede eu e você de termos esta vida, de deixar o Espírito Santo fluir a vida dele através da minha vida, através de nós? É o quê? É o egoísmo. O egoísmo, todos nós nascemos com ele. Basta você analisar uma criança brincando com seus amiguinhos. Quando o amiguinho vai pegar o brinquedo dele, ele fala assim, não, esse brinquedo é meu. Esse brinquedo é meu. Eu lembro de um exemplo de um pai que estava apertado financeiramente, já devo ter contado esse exemplo aqui, e ele fez de tudo, filho, o que é que te agrada, o que você quer fazer hoje diferente? Ele falou, pai, eu queria comer batatas. E o pai juntou os trocados e levou naquela rede de comidas, vamos fazer propaganda aqui, que você sabe, que vende batatinhas. Chegou lá e comprou um monte de batata para ele. Fala, filho, essa batata é para você. O filho todo feliz, todo feliz. Mas o pai não estava comendo nada, ele quis experimentar uma batatinha. Quando o pai fez assim, olha, vou pegar, o filho debruçou no prato, essas batatas são minhas. E nós fazemos isto. Mesmo cristãos, nós corremos o risco do egoísmo. O egoísmo tem níveis, tem etapas. Mas por quê? Porque a Bíblia declara que a carne sempre vai guerrear contra o espírito. Então sempre nós vamos correr risco do egoísmo em alguma proporção. Isso é pura verdade. Isso é meu. Nós corremos sempre esse risco. O egoísmo é o pecado trabalhoso de se ver, porque é mais fácil ver nos outros.
É como se fosse proporcionalmente aquele ponto cego do carro. Você está dirigindo, você não vê. Alguém está te vendo, mas você não vê. Então, nós precisamos dos relacionamentos e buscar o Espírito Santo de Deus, porque é mais fácil ver no outro, ele está sendo egoísta. Só que nós não conseguimos ver, é mais difícil ver em nós mesmos. Em nós mesmos. Nós mesmos. O egoísmo revela o que nos preocupa, somente com a nossa vida. Paulo, ensinando seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a 5, Paulo, se relacionando com o seu discípulo, com o seu filho amado, chamado Timóteo, no 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele faz uma lista dos pecados que vão caracterizar os últimos dias. Como os dias de hoje, ele usa um dos pecados como assim, os amantes de si mesmos. Pois você marca e confere lá. Os amantes de si mesmo, que nada mais é que o egoísmo. Os amantes de si mesmo. Tudo faz em prol de amar a si mesmo. Tudo em prol de amar a si mesmo. Então o egoísmo é pecado. 4 áreas que o egoísmo se manifesta entre os cristãos. Filipenses 2,4, que nós lemos aqui, cada um cuide não somente dos seus interesses. Vou citar rapidamente 4 pontos que nós cristãos, existem muitos, mas que nós cristãos corremos esse risco. Primeiro é cuidar do interesse, nos que diz respeito ao que é que nós nos interessamos. Cada um não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso quer dizer o quê? Que tipo de preocupação a gente tem tido? No que nós temos nos interessados? Olha como é sutil, como é interessante. Por exemplo, eu tenho 2 filhos que estão agora vivendo a fase de casamento. Um casou e vai casar a próxima daqui a um pouquinho de tempo. Então, nesse momento da minha vida, eu estou cercado por isto, não é verdade? Eu estou cercado por interesse que eu estou vivendo. Mas também quando eu me relaciono com o Arnaldo, com os meus amigos, eles também têm filhos. E se eu não tomar atenção, o que está no meu coração, eu vou só falar dos meus filhos, dos meus projetos, porque é o que eu estou vivendo. E nada errado proporcionalmente a isto. Mas os meus filhos, os filhos dos meus amigos também precisam de atenção. Então, é nessa tônica, tá? Cuidado com os interesses. Isso quer dizer a trabalho, a lazer, a profissão, muita atenção com relação a isto. O que é a área de interesse? Porque o egoísmo revela que nos preocupamos com nós mesmos. Mas muita atenção nisso. A segunda área que nós devemos tomar atenção é com o uso do tempo. Primeiro interesse, segundo tempo. Cada um de nós tem uma quantidade certa de tempo, certo? 24 horas. Alguém tem mais de 24 horas por dia? Não. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né, Priscila? 24 horas. Cada um tem a sua forma de administrar. Mesmo quando estamos descansando, também é o nosso tempo que é precioso. É verdade. Mas muitas vezes nós temos sido egoístas com o nosso tempo. E isso se dá, para eu dar um zoom aqui bem prático, isso acontece mais aonde? Principalmente na casa, na nossa casa, no nosso lar. Onde nos afazeres domésticos a esposa está sobrecarregada, porque cada um tem os seus papéis, né? Às vezes as esposas são donas de casa, às vezes trabalham fora, tem que cuidar em casa. Isso se dá puramente, nessa questão de serviço mútuo. E às vezes os maridos, que também têm as suas esposas em casa, ou trabalhando ou não, fazem exigências, com pontualidade, com qualidade, tudo isso é muito bom, mas exige algo a mais. Esta questão do uso do tempo, muitas vezes se dá dentro de casa, cuidar uns dos outros, ter tempo com a esposa, ter tempo com os filhos. Há uma linguagem de amor, nós estudamos isso, você talvez conheça, as 5 linguagens do amor. Uma delas é tempo de qualidade. Tem alguém na sua casa que tem como entender o que é amor, recebendo tempo de qualidade. Você precisa, nós precisamos estar atentos a isto. Se não é na sua casa, é no hall de relacionamento, alguém tem essa necessidade. E nós, com o poder do Espírito Santo, com a palavra de Deus, nos relacionamentos, podemos suprir e atender a isto. Isso é fundamental, é fundamental. Eu lembro de uma criança que nas redações, isso chegou até mim, que a criança relatando o momento que vivia com o abandono dos pais, talvez a separação conjugal, ou a correria dos pais,
E ela falou, expresse o que é amor para você, criança pequenininha. E ela escreveu, amor igual a TEMPO. Quantas horas você tem por dia? 24 horas. Cadê o tempo? Alguns minutinhos. Para esta criança, o amor era o quê? Era tempo. Alguém está se importando comigo, parando o seu tempo para cuidar de mim. Olha que coisa simples e poderosa. A terceira área de atuação, que é o perigo do egoísmo, se manifesta no dinheiro. Em 1 João 3,17 diz o seguinte, só para você anotar, 1 João 3,17, quem pois tiver bens e vendo seu irmão passar necessidade e fechar o seu coração, como é que o amor pode permanecer nele? Como é que o amor pode permanecer nele? Você tendo recursos, e você não cuida disto? Interessante que tudo que nós temos, nosso salário, é dádiva de Deus, não é você. Não é você pela sua capacidade. Não te adestres, ou feche no seu próprio entendimento. Antes reconhece-o em todo o seu caminho. Vem do Senhor o meu salário, o meu trabalho, vem do Senhor. Vem do Senhor. Então eu preciso dividir. Aquele texto, dai, ser-vos-á dado. Ou seja, melhor é dar do que receber. Então estava ensinando assim, que o senso de dar, o que acontece? O que a gente vai receber? A gente vai receber uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, é uma boa medida. É que você vai colocar arroz, uma analogia, arroz naquele pote, você despeja um pacote de arroz de 5 quilos, aí você dá uma calcada, aí você dá o quê? Uma sacudida. Eu já fiz isso no ofertório uma vez, a irmã até hoje ri de mim, que eu fazia sacudida assim. Então você não sacode para quê? Para caber mais, não é verdade? Quando chega no ponto de transbordar, para que é? Para o seu irmão. O transbordar, ou até antes de transbordar, você pode até dividir o pouco que tem. Mas a lógica do raciocínio de transbordar é que outras pessoas tenham acesso e não pode desperdiçar, porque toda árvore que está cheia de fruto, ela não se empina, ela se inclina, para que eu possa ter acesso a esse ramo e pegar o fruto. Essa deve ser a nossa perspectiva em relação ao nosso dinheiro. E a última área que nós cristãos precisamos estar atentos, se não está vendo o orgulhismo, está na área dos dons e talentos. Como usamos nossos dons e talentos? Em Pedro, projeta por gentileza Pedro, olha que diz assim em 1 Pedro 4,10, na versão da NVI, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que lindo! Cada um administra, há outras versões estão como mordomo, gerente que cuida dos dons. Eu canto. Você canta, mas ele toca. O outro toca para você cantar. Você é uma mão, é outra. E quando eu estava, esse aqui é o texto que bombou no meu coração quando eu estava orando, Senhor, o que eu vou falar? Esse texto me saltou aos olhos e o coração, e automaticamente me veio a imagem do corpo, de um corpo. E lembrando que cada um de nós somos parte de um corpo. A saúde de um corpo reflete a saúde de cada célula, de cada órgão, de cada pessoa. Não adianta dizer que uma mão está saudável se a outra não está. Arnaldo, se a minha mão direita não estiver bem, o meu corpo não está bem. Nino, se você não estiver bem, o corpo não vai bem. Temos que ver a vida nessa perspectiva. Se meu irmão não está bem, eu não estou bem. Precisa ter essa dimensão de cristianismo. Esse é o grande segredo. E veio a imagem, por exemplo, um coração bomba sangue não só para ele, mas por todo o organismo. O pulmão filtra o ar para todo o organismo. A fábrica, que são os rins, o fígado, essas coisas todas, eles fazem para o bem de todo o corpo. Essa usina, por todos os membros. Você é muito importante como parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Os dons são para aperfeiçoamento dos santos, diz a palavra. Pedro nos ensina aqui, Deus havia feito isso de maneira planejada, a fim de ligar os homens uns aos outros. Olha o projeto de Deus, olha que coisa linda, Ele fez isto para ligar eu a você e você a mim. Deus te capacitou, o dom de falar, o dom de estudar, o dom de conhecer, o dom de costurar, o dom de cozinhar. Para quê? Para que nós nos liguemos, não para você. Não pode haver egoísmo. É para você, você é muito útil.
Jarito e Cida, vocês são preciosíssimos. Deus capacita você para nós nos ligarmos e nos completarmos, não para nos gabarmos. Reino de Deus não é competição, é cooperação. Eu coopero um com o outro, para que todos nós cresçamos e amamos ao Senhor e sejamos uma grande família. Igreja é a família de Deus. Diga isso, igreja é a família de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Conversa com você agora, eu faço parte do corpo, eu sou membro do corpo. Mesmo uma unhinha pequenininha do pé, é muito importante porque traz equilíbrio. Parece insignificante, mas traz equilíbrio. O dedinho pequenininho, os músicos, por gentileza, podem vir. Eu queria que você ficasse em pé aqui agora, por gentileza, para nós orarmos. Eu queria que você visualizasse essas três figuras. O nosso exemplo máximo de serviço. Símbolo da igreja, nós vamos ver aqui, um dos símbolos da igreja, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Próxima cena. Às vezes os pés estão com feridas, às vezes o cheiro não está agradável, às vezes aquelas asperezas, mas Jesus deu exemplo. Jesus deu exemplo. O símbolo da igreja, o próximo. Símbolo da igreja. Enquanto vai tendo um dedilhado aqui, reflita. O meu símbolo, além da cruz, um dos símbolos do cristianismo, é bandeja e toalha. Pastor Carlos Alberto, a qual nós aprendemos muito com ele sobre isto. Ele sempre frisava, tive um dos encontros antes da pandemia, fizemos uma reunião de supervisão com vários membros de diversas igrejas, e eu ia falar sobre isso também, e eu tive para ele perguntar, pastor, se fosse o senhor que estivesse ali, que frase o senhor quer falar? Ele falou, Palumbo, fale que igreja é bandeja e toalha. Falei para você, conversa com você, olha, cristianismo, além da cruz, o símbolo da cruz, que é ali que começou tudo, a nova vida, é bandeja e toalha. Bandeja e toalha. Bandeja e toalha. Jesus, um pouco antes de morrer na cruz, ilustra seu ensino e deu uma aula sobre amor e serviço. Encerrando com esse texto, preste atenção. Encerrando aqui esse texto, o próximo texto, você conseguiu separar aquele texto de... Exatamente, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e é com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, feliz serão se as praticarem. Deixa esse versículo. Feliz serão se as praticarem. Você quer ser feliz? Levanta a mão se você quer ser feliz nessa perspectiva. É praticar isto. Jesus estava dizendo, feliz, bem-aventurado, você vai ser se as praticar. Lavar os pés. Coloque as mãos no seu coração. E a segunda parte da mensagem é a ceia, que vamos participar. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus colocou no meu coração, de pessoas que foram frustradas, decepcionadas, até traídas, dentro deste assunto de serviço. Nas igrejas, muitas vezes,
muitas pessoas estão feridas. O meu líder fez isso, eu servi assim, fica naquela expectativa, e é uma frustração tão grande. E Jesus colocou no meu coração aqui, que tem pessoas que estão vivendo isto, foram traídas nos relacionamentos, ao invés de serem servidas, foram abusadas, na sua inocência, na sua prestação de contas e serviços, foram frustradas, e hoje entravam o coração, a um coração que fica preso, falei, eu não quero saber mais de pessoas. Muitos anos atrás, viajando num ônibus, um homem entrou com um cachorro no ônibus e disse o seguinte: prefiro a amizade e a companheirismo dos cachorros, porque os homens são muito maus, o ser humano é muito mau. Será que tem pessoas assim aqui? E Deus está dizendo, filho amado, eu amo tanto você, eu amo tanto você, que eu queria tirar este peso de você hoje. Muitas pessoas pararam na jornada, porque estão tão sobrecarregadas, com peso, com as mãos ocupadas, e não tem tempo para serviço, porque estão ocupadas, entre aspas, estão sobrecarregadas. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. Receba agora em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você, para receber descanso, para você continuar a jornada, para você continuar firme. Deus tem o dom e talento para você, o Espírito Santo de Deus habita em você. Do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez esse cenário, essa cena, esse momento está entupindo o cano de você, fluir o rio de Deus. E as pessoas ao seu lado estão precisando deste rio no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, para que você flua. Pai maravilhoso, o Senhor colocou no meu coração que há pessoas assim, Pai. E hoje chega um grande momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja livre, em nome do Senhor Jesus. Lance agora, você converse com você mesmo, e com Deus, e com o Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, eu dou este peso nas tuas mãos. Lance as tuas ansiedades, os teus pesos a mim, porque sou eu quem cuido de vós. O Senhor está dizendo, sou eu quem cuido de você, Benedito, sou eu quem cuido de você, Solange. Sou eu, visitante, você que veio aqui, essa mensagem é para você, senhora preciosa que é visitante. Deus está dizendo, você está amada, eu quero cuidar de você, diz o Senhor. Família que estava visitando aqui, que eu vi aqui, Deus ama muito você, trouxe você para dizer aqui, filho, filha, família, não vive mais com esse peso, eu sou o teu Deus, eu cuido de ti. Vá na frente, avance, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, receba, levanta suas mãos, respira fundo. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Vá e faça o mesmo. Se você praticar, você vai ser feliz. E a segunda oração aqui é uma lição de casa. Lição de casa. Quem você vai marcar a vida essa semana? De quem você vai marcar a vida dessa semana? Viva e deixa que Deus que vai acrescentar essa pessoa, não é para convertê-la. É o Espírito Santo que traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Você que está me acompanhando também na pregação agora da noite, que você vai rever este culto à noite, lembre-se, Deus te ama. Deus te ama. Você está envolvido neste culto também. Quem você vai marcar essa semana? Você também que está aí no digital, é o Senhor que vai colocar. E Ele, vendo as suas boas obras, vão glorificar o Pai e vão desejar isso. Coloca as mãos no seu coração, e Deus vai colocar talvez agora, ou daqui a algumas horas, ou amanhã, ou depois de amanhã, alguém que Ele já te deu capacidade, é uma coisa que Ele já te deu, e você só vai se colocar para o Senhor, quem é esta pessoa que eu vou marcar com amor, com graça e com serviço? O amor é aquilo que o amor faz.
talvez um bolinho, talvez um recadinho, talvez uma mensagem, talvez um telefonema, um bombonzinho de R$1 com versículo, vai valer 5.000. Um mimozinho de R$1,50 com versículo vai valer 10.000. Para quem está abatido, um telefonema, muitas vezes eu ligava para as pessoas, e as pessoas falavam assim: pastor, que bom que o senhor ligou nesta hora, eu estou no hospital, não tenho tempo de avisar ninguém, estou numa aflição, estou aqui. Faça isto, ore, pega o telefone e liga. Pergunte primeiro com educação: você pode falar? Quer dizer, a pessoa está dirigindo e tal, né? Tem toda uma postura. Te ligo daqui 5 minutos, te ligo, ou manda uma mensagem. Vou orar por você e por mim mesmo, eu quero isto, eu quero mais de Deus. Também aprendo com vocês. Pai maravilhoso, que alegria o poder da Tua palavra, Pai. Essa comunidade é tão amada e tão preciosa, cada um, Pai, cada um. E aqueles que o Senhor ainda vai acrescentar, já usamos, nós os amamos, nós pastores. Aqueles que o Senhor vai acrescentar amanhã e depois da manhã. Mas nós queremos marcar a vida de mais pessoas, Pai. Um gesto simples, mas poderoso. Poderoso. Receba agora em nome do Senhor Jesus. Eu te capacitei para você ir e ter muitos frutos, e frutos que permanecerão. Receba em nome do Senhor Jesus. Recebi um novo. Vamos tomar assim nessa perspectiva. Vamos lá. Um novo coração. Coração regenerado, coração transformado. Esse cântico resume a pregação, Coração ilustra. que é inspirado. Presta atenção na letra. Por Jesus. É por Jesus. Como fruto deste novo. Declare a paz, seu irmão, agora. Olhe para o lado assim, cuidado com o contato, mas estende as mãos assim, ó. Eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Todos juntos. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, Um grande amor.